Abra no livro de Êxodo, capítulo 12. Aleluia. Êxodo, capítulo 12. A partir do versículo 5. Aleluia. Glória. Aleluia. O poderoso Deus. Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 5. Quem achou, diga amém. Amém. E vai dizer assim: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Você se assenta glorificando o nome do Senhor. Oh, glória! Meus irmãos, estamos diante do livro de Êxodo, e ele revela a saída do povo do Egito. E esse povo era o povo de Israel. A Bíblia vai dizer que Deus, ele já havia enviado muitas pragas sobre a terra do Egito. Mas todas as vezes que Deus ele enviava praga sobre a terra do Egito, somente o coração de Faraó era endurecido, dos egípcios não. Mas o texto vai dizer que, nesse capítulo em que acabamos de ler, Deus ele vai dizer uma coisa para Moisés: Moisés, eu vou fazer algo tão grande dentro do Egito, eu vou operar tão forte no Egito, que Israel verá as minhas maravilhas, e vocês serão arrancados como um forte. E o texto vai dizer que então Deus, ele fala com Moisés e com Arão. É Deus quem está falando com Moisés e com Arão. E quando Deus ele fala com Moisés e com Arão, Deus está dando a palavra na boca deles dois, para que eles possam falar com o povo que estava juntamente congregado do lado de Israel. Aleluia. O texto vai dizer que Deus ele vai dizer o seguinte: Moisés, diga para o povo separar um cordeiro, porque este mês será o princípio do mês para vós, e no 10º dia deste mês eles separarão esse cordeiro e guardará até o 14º dia, e no 14º dia sacrificarão esse cordeiro na parte da tarde. Moisés, diga para o povo que o sangue do cordeiro será colocado dentro de uma bacia, e o sangue dele tem que ser colocado na verga da porta e nas ombreiras. Mas Moisés, tem algo que eu tenho a dizer para ti, para Arão, e que é uma das coisas mais importantes no meio da congregação.
coisa: não era apenas uma congregação, não era apenas uma casa. É por isso que Deus ele fala para Moisés: fala para que cada cabeça, para que cada responsável possa tomar um cordeiro. E quando eu olhei para isso aqui, Deus me fez entender uma coisa: que Deus ali estava falando com igrejas, Deus ali estava falando com congregações. Como assim, Adriano? Você vai entender. Portanto, Deus está falando para Moisés o seguinte: eles têm que pegar esse cordeiro agora, Moisés. E esse cordeiro ele não pode ser dado cru, não. Cozido na água, não. Tem que ser assado no fogo. E mais ainda, Moisés, tem que ser servido com pães asmos. E eu preciso dizer uma coisa para você: pães asmos ele revela aquilo que é puro. Pão asmo é aquilo que é verdadeiro. Pão asmo é aquilo que não tem fermento misturado. Eita, glória! Quem é espiritual já entendeu. Vou repetir devagarinho para você entender. Pão asmo não tem fermento. Pão asmo não é acrescentado fermento. Ele é puro, ele é verdadeiro, ele é genuíno. Sabe o que Deus está falando para Moisés? Moisés, a minha palavra, ela não tem que ser acrescentada a nada. Ela tem que ser pregada de forma pura, de forma genuína e de forma verdadeira. Não precisa acrescentar nada. Olha aí! Olha aí! Não precisa misturar o pão de terminar. Que é isso? Não precisa nada. Seja puro. Ó, glória! É mensagem de Cristo assim. É isso, que as minhas igrejas precisam entender. É isso, André. É Deus que está falando. É Deus. Mas sabe o que eu acho interessante? É que Deus ele vai dizer ainda mais: Moisés, o cordeiro tem que ser assado, tem que ser pão asmo e tem que ter ervas amargas. Deus poderoso. Você não entendeu? Vou te explicar. Aleluia. Quando Deus está falando para Moisés, ele está dizendo: Moisés, quando a minha palavra é verdadeira, quando a minha palavra é pura, quando a minha palavra é sem fermento, ela causa incômodo, ela é amarga. Quem está ouvindo não vai terminar a sua, não vai gostar. Como assim? Está amargo, é porque incomoda. E se está te incomodando, é porque é palavra verdadeira. Só que Deus, quando ele está falando aquilo para Moisés, é porque Deus, na sua onisciência, ele sabia que em outras casas havia fermento. É verdade. Meu Deus. Mas eu vou chegar ainda no pão fermentado. Que é isso, Deus? Porque quando Deus está falando, o cordeiro é assado, o pão é asmo e vai ter ervas amargas. E quando Deus está falando isso imagina quem vai na casa de Deus, imagina quem vai na casa do Senhor e não leva a vida de oração, quer ser cheio de Deus, mas não consagra a vida. Aí ouve o pregador falar: tem que orar para ter intimidade, para ser cheio tem que se separar. É amargo, incomoda. Que isso? Abre a caixa preta! Mas você Meu Deus! ainda não é o suficiente para acreditar que o Evangelho é isso. Porque tem gente que quer o Evangelho de conforto. Tem gente que quer o Evangelho aonde Deus tem que se encaixar na vontade dele. E não ele que tem que ir. É que eu te prove que o Evangelho verdadeiro incomoda. O apóstolo João, Que é isso? Apocalipse capítulo 10. Olha aí! Ele vai dizer que eu vi um anjo forte descer do céu e pisar com o pé direito no mar e pisar com o pé esquerdo na terra, e na sua mão havia um livrinho, e esse livrinho estava aberto, e ele ouviu uma voz que dizia para ele: João, pega o livrinho na mão desse anjo e toma desse livrinho. Aleluia!
fermento Aleluia. Glória. que nenhum de vós coma pão levedado. Sabe o que Deus está falando para Moisés? Moisés, quando eu olho para baixo, quando eu enxergo as casas, eu vejo que tem fermento em algumas congregações, eu vejo que tem fermento em algumas igrejas, eu vejo que não querem mais pregar a minha palavra de forma pura. E é por isso que Deus está dizendo para Moisés: Moisés, é necessário falar. Não quer ouvir, mas vai ouvir do mesmo jeito. Tem que tirar o fermento do meio de nós. Entrega tudo, Deus. Entrega, Jesus. Revinar a fúria. Entrega tudo, Deus. Tem que tirar, Moisés. Porque eu vejo uma coisa quando Deus diz isso. Ele vai dizer: guardai a festa dos pães asmos. Sabe por que Deus está dizendo isso? Festa fala de alegria. Festa fala de se alegrar. Festa fala de estar em um ambiente e ser envolvido por Ele. Só que Deus não está mandando guardar festa de pão levedado com fermentado. Deus está falando de guardar a festa do pão asmo. É verdade. Quando eu olho para o Novo Testamento de Agonisa, eu vejo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5 dizer: vós, igreja de Coríntios, está inchado. Paulo em 1 Coríntios capítulo 5 versículo 8: alegrai-vos com os pães asmos e não façais festa com pão fermentado. Você não entendeu? Paulo está olhando para a igreja de Corinto e está dizendo: eu estou vendo vocês ouvir palavra mentirosa, é falso evangelho, palavra misturada, e pulando, e rodando, e celebrando. Então ele está dizendo: se alegra com a palavra verdadeira, se alegra com a palavra verdadeira, se alegra com a palavra verdadeira que só. É a palavra verdadeira. Alegrai-vos com a palavra verdadeira e não façais festa com pão fermentado. Deus está falando com o crente aqui nessa noite. Aonde você chegar, receba discernimento para saber quando sou eu falando e quando não sou eu. Ainda que te confronte, essa palavra te dá o céu. É a nova palavra que te confronta, mas te salva. É palavra mentirosa que te lança no inferno. Espírito Santo de Deus. Recebe aí, igreja. Espírito Santo de Deus. Recebe. Oh, É Deus que está falando. Voltando para Êxodo, Deus está dizendo: tirai o fermento das vossas casas. Porque aquele que comer pão fermentado do primeiro dia ao sétimo dia será cortado da congregação de Israel. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei: que negócio é esse, Senhor? Se pão fermentado revela mistura, acrescentar algo na palavra de Deus, Deus está dizendo que aquele que comer vai ser cortado. Deus está dizendo: eu não falo só com o que está sentado para ouvir, mas com aquele que prepara o pão. Deus está dizendo: eu não estou falando só com a igreja, eu não falo só com quem está sentado para ouvir a palavra, é para
verdade. Era um monte de falso mestre no tempo de Paulo, e Paulo pregou na verdade a geração de hoje. Mataria esses profetas. Mataria. Que coisa, hein? Mataria. Mas hoje em dia, muitos estão preocupados em somente alegrar a igreja. Não adianta alegrar a igreja de Cristo. Não adianta fazer jogar a cadeira pro alto, mas colocar a alma dela no inferno. Prega a verdade. Prega a versículo 18, versículo 19, é Jesus dizendo: aquele que ouve as palavras da profecia deste livro e acrescenta alguma coisa, as pragas deste livro alcançarão. Versículo 19, e aquele que retira, aquele que esconde, aquele que não fala a verdade, aquele que engana, ele está dizendo: Deus tirará a parte dele da árvore da vida e da cidade santa. Você entendeu o quanto isso é sério? Isso aqui não é brincadeira, não. Bem forte. Ele está falando aquele que acrescenta. E agora Jesus vem, é aquele que também tira. Quando está falando que tira, é que não consegue falar a verdade. Aí Jesus vai dizer: esse Deus tirará a porção dele da árvore da vida. Deus está falando de salvação. Deus está falando com ministros. Que palavra é Deus essa, está meu? falando com a igreja. Meu Deus! Arrependa. Eita! Prega a verdade. Igreja minha, recebe discernimento para entender aonde está a verdade, para que naquele grande dia você entre pelo portão celestial e eu diga: seja bem-vindo. A igreja que se alegra com o evangelho verdadeiro, glorifica ele. Porque é sério. Porque quando eu vejo isso aqui, eu prefiro pão áspero que as serras amargas. Eu prefiro ouvir uma palavra que me confronta, mas me arranca do Egito fisicamente. Glória! Totalmente dentro de mim. Ih, Jesus! Glória! Tem alguém que não entendeu. O povo estava saindo do Egito. Deus estava arrancando o povo fisicamente. Mas o pão áspero, quando é pregado, a palavra verdadeira é pregada, o Egito é tirado de dentro de você. As palavras fermentadas te arranca fisicamente do Egito, mas ainda o Egito fica dentro de você.
jogado nas ombreiras. E o espírito da morte, quando vir sobre a terra do Egito, por volta de meia-noite, passará por cima desta casa. Mas quem morreu? O cordeiro. O sangue de quem está na porta? Do cordeiro. E é Deus que está dizendo, isso será um sinal. Você acha que vai ter sinal aonde é a palavra fermentada? Não tem sinal. Não tem sangue na porta onde a palavra é misturada. Mas ele está dizendo, aonde a minha palavra verdadeira é pregada, eu marco a verga da porta. Eu marco as ombreiras da porta. Eu selo esta casa e selo quem está dentro. Sabe por quê? Deus disse, não haverá praga de mortandade no meio de vós. Sabe por quê? Aonde não tem sangue do cordeiro, aonde a palavra verdadeira não é pregada, a igreja está inchada, mas muita gente morta lá dentro. E aonde o evangelho verdadeiro é pregado, a igreja pode ser pequena, mas é cheio de crente vivo.